Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para a nossa 7ª aula sobre Espiritismo. Eu gostaria de dizer, antes de começar, que eu achei que a gravação da aula passada ficou um pouco escura. Essa também vai ficar, mas eu vou providenciar, tá? Para que da próxima vez esteja mais claro. Outra coisa também que eu acho importante dizer, principalmente para as pessoas que vão começar agora a assistir às aulas, é que tem uma sequência. Eu montei um roteiro. Então, para quem começar agora, se quiser pegar as aulas de forma aleatória, tudo bem. Mas eu sugiro que comece desde a aula 1, justamente por conta dessa sequência. Eu já dei aula por 20 anos, né? Eu dei aula no Centro Espírita Jesus Nazareno, eu dei aula no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e eu dei aula também num centro de Umbanda, Sementes da Caridade. Então, somando tudo, deu 20 anos de aula. Então, eu tenho uma pequena experiência para saber fazer um roteiro, uma sequência. E é por isso que eu digo que seria interessante começar da aula 1. Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. Só revisando de aulas passadas, lembrando que Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo. É pseudônimo de um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Também quero recordar que Rivail, em 1850, tinha deixado de dar aulas por conta daquela lei que o professor ficava subordinado ao sacerdote e ele não aceitou. Também recordando da aula passada, em meados do século XIX, aqueles fenômenos das mesas girantes, das mesas falantes, e que respondiam a perguntas, e que isso foi para a Europa inteira, principalmente nos salões da França, e que a imprensa toda só falava nisso, as pessoas só falavam nisso, e foi o fervo, né, da época. Então, paramos aí, né? Das aulas nós paramos nesse ponto. Então, a aula de hoje eu quero dizer o seguinte, que em 1854, Rivail entrou em contato com um amigo seu, o senhor Fortier. Ele era magnetizador, assim como Rivail. Eu já falei isso em aulas passadas. Os dois eram excelentes magnetizadores e muito bons amigos, uma amizade que já durava muitos anos. E eles se encontraram e o senhor Fortier disse: Rivail tem uma novidade para te falar das maiores. Você não sabe o que é que está acontecendo. As mesas estão andando, as mesas estão correndo, as mesas estão pulando. Rivail falou: meu amigo, mas isso é muito possível. Nós sabemos que o fluido magnético, que é como se fosse eletricidade, ele consegue interferir nas coisas inertes e movê-las. É muito possível isso. Não tem novidade, não tem segredo. Bom, ficou por isso mesmo, conversaram, se despediram. Mais para frente, encontraram-se de novo. E o senhor Fortier disse a ele: Rivail, a coisa agora é muito diferente, porque as mesas estão respondendo perguntas. Ah, meu amigo, espera um pouco. Aí também já é acreditar em história de carochinha, por favor. Você me dizer que uma mesa está respondendo perguntas? A mesa tem cérebro, meu amigo? A mesa consegue pensar? Vocês se lembram daquela aula que eu falei sobre Deus, os atributos de Deus, que um dos atributos é que ele é imutável e que as suas leis também são imutáveis? Isso é muito importante. E é nisso que Rivail se baseou. Ou seja, não existe milagre, gente. Não existe. Porque o que é o milagre? O milagre é alguma coisa que você não explica. É alguma coisa contrária às leis da natureza. E se é contrário às leis da natureza, é contrário a Deus. Não pode, isso não existe. Vamos, de agora em diante, ficar sabendo que milagre não existe. Tudo o que acontece dá para ser explicado. Então, Kardec falou, isso é obra da carochinha, porque não tem como você explicar que uma mesa
está respondendo perguntas. Tudo bem, passou, embora Rivaio sabia da honestidade do amigo, da seriedade, né, que era um estudante também como ele, um estudioso como ele, e muito sério, mas, poxa, acreditar que uma mesa respondendo pergunta, aí já é querer demais. Então, se despediram, e em maio de 1855, Rivaio é convidado para ir numa reunião na casa da senhora Pleinemaison. E Rivaio foi. Chegando lá, ele constatou que, de fato, as mesas respondiam perguntas. E agora, como explicar tal fenômeno? Como que uma mesa vai poder responder pergunta? Mas que respondia? Respondia. Isso era fato. Ele foi novamente em outras reuniões com diferentes médiums e ainda não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas ficou muito curioso. Ele era um estudioso e ele queria descobrir o que estava acontecendo. Mas aí chamaram ele para ir numa reunião na casa do Sr. Baldan, que ele conhecia também. E ali foi o local ideal para Rivaio estar. Por quê? Porque a médium ali era a senhorita Baldan, que era filha do Baldan, do proprietário da casa. Ali, o chefe da família, né? Vamos dizer assim. E ela já estava usando a cesta de bico, lembra? Que colocava a mão, colocava o lápis na ponta. Lembra que dos wraps foram para as mesas girantes, depois para as pranchetas e depois para o lápis na mão do médium. Então, a senhorita Baldan, ela usava uma cesta de bico, que colocava o lápis na ponta e o lápis ia se mexendo. E isso, inclusive, isso consta lá no livro dos médiuns, que ele fala ainda que era escrito numa ardósia, né, numa lousa. Então, Kardec começou a frequentar assiduamente a essas reuniões lá com a senhorita Baldan. E por que eu falei que era o local ideal? Porque a senhorita Baldan, ela era uma médium totalmente passiva, ou seja, ela não tinha consciência daquilo que ela estava escrevendo. Tanto que enquanto a mão se mexia ali para escrever o que tinha que ser escrito, ela conversava com outras pessoas, ela brincava, enquanto ela estava lá falando, conversando com as pessoas, a mão dela ia se mexendo e escrevendo. Então, isso foi muito importante para que Rivaio tivesse mais, vamos dizer assim, certeza de que as respostas não tinham influência da médium, porque ela, na verdade, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, porque ela era totalmente passiva, totalmente inconsciente. E aí, aconteceu que numa das reuniões, as próprias, vamos dizer assim, né? Aqui a gente já sabe que são os espíritos, então eu vou dizer isso mesmo, né? Os espíritos falaram para Rivaio que, na verdade, quem estava por trás de todas essas comunicações eram eles, os espíritos, e que eles eram as almas das pessoas que já tinham vivido na Terra. Olha que interessante. Então, veio um fato novo para Rivaio. Porque então não era a mesa que era pensante, não era a mesa que estava dando as pancadas, não era a cesta que se movia livremente por conta própria, não. Lembra da aula sobre Deus que eu falei? Que para cada efeito tem que ter uma causa e é por isso que a gente acredita na existência de Deus? Então, para todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Qual que é o efeito inteligente? São as pancadas que estão respondendo perguntas. É a cesta que está se movimentando respondendo perguntas. Agora, qual é a
causa disso. Como que está sendo produzidos esses fenômenos, uma vez que a mesa não pensa e a cesta não pensa? Sim, são os espíritos. Então, este ponto estava já solucionado. Os espíritos, que eram as almas daqueles que tinham vivido aqui na Terra, é que estavam provocando esses fenômenos. Eram eles que estavam se comunicando, respondendo às perguntas através dos médiuns. Bom, a partir disso, Rivaio, então, começa a fazer inúmeras perguntas para esses espíritos. Perguntas das mais variadas, perguntas simples e complexas, e os espíritos respondiam. Agora eu vou ler para vocês o que Rivaio escreveu depois que ele soube que eram os espíritos que estavam se comunicando e produzindo todos esses fenômenos. Olha, ele diz assim, eu vou ler porque é o que ele escreveu e eu quero ler certinho na íntegra. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Por quê? Porque ele estava agora convencido de que os espíritos existem. Ele estava convencido de que o espírito eram as almas daqueles que tinham vivido na Terra. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Lógico, né? Falar que espírito existe, que os mortos continuam vivendo, poxa, é uma revolução mesmo nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Poxa, agora tínhamos, então, a certeza de que, quando morremos, não viramos pó. Porque era uma dúvida, não é? Muito grande. Antes de se saber da existência dos espíritos. Tá, eu morro. O que vai ser de mim agora? Eu vou virar pó? Eu vou deixar de existir? Tá, eu sou uma alma, mas que jeito que é essa alma? Essa alma tem consciência? Essa alma sabe onde está? Essa alma sabe da própria existência? Eu consigo, depois que eu morro, continuar tendo a minha individualidade? Essas eram questões muito importantes, que agora, então, estava solucionado. Sim, eu morro, mas eu continuo vivendo, a ponto de me comunicar, de me expressar, de responder perguntas. Era muito interessante isso, né? Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Bom, lógico, se o espírito é a alma de quem já viveu, quando a pessoa morre, ela morre e passa para a vida espiritual do ponto em que parou. Então, quando nós morremos com os defeitos que a gente tem, com as qualidades que a gente tem, com o nível moral que a gente tem, com o nível intelectual que a gente tem, com o nível cultural que a gente tem. Ou seja, a gente continua sendo nós mesmos. E isso era muito importante, Rivaio, saber, para poder também não acreditar em tudo que os espíritos estavam dizendo. Porque tinha que ver quem é que estava falando, não é? Se é um espírito de uma pessoa muito sábia, se era um espírito de uma pessoa mais ignorante, como que é, né? Era um fanfarrão, era uma pessoa séria, quem que está conversando comigo, afinal, né? Então, isso era muito importante, Rivaio, saber, para poder não se iludir, né? Que é o que ele falou ali atrás. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau
que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Claro, né? Da mesma forma que aqui nós temos a nossa opinião pessoal, que nem sempre é a verdade, quando a gente parte para o lado de lá, é a mesma coisa. Continuamos com a mesma opinião. Vamos dar opiniões, não temos a certeza absoluta de nada. Isso era outra coisa também que Rivaio tinha que ficar atento. Reconhecida desde o princípio, essa verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então, temos que saber que, quando conversamos com um espírito, não significa que por ser espírito ele é infalível, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tomemos muito cuidado com isso, fiquemos muito atentos com isso. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Ponto, né, gente? Ponto. Não importa o que o espírito está dizendo, se é alguma coisa importante ou se não é. O que importa aqui? Os espíritos existem. Então, de fato, quando morremos, continuamos existindo. Isso era um ponto já que Rivaio não tinha dúvida. E isso já era um ponto importantíssimo, né, para o surgimento de uma doutrina. Já era um ponto essencial. Um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Bom, existem os espíritos, eles não estão mais aqui conosco, certo? Vivos, né? Não estão aqui vivos. Onde estão? E agora? Como que é esse lugar em que eles estão? É uma outra questão que nós também temos que investigar. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Claro, né? Se você vai, por exemplo, numa cidade, você quer saber sobre essa cidade. Você vai num fórum, por exemplo, e pega uma pessoa de lá e pergunta como é essa cidade. Ele vai te descrever a cidade de um ponto mais ou menos político, de uma forma diferente. De uma forma específica, aliás. Aí você pergunta por um poeta, por exemplo, como que é essa cidade? O poeta vai te falar como é a cidade de uma forma completamente diferente. É isso que Rivaio está dizendo aqui. Como os espíritos são diferentes, de culturas diferentes, de conhecimentos diferentes, eles vão me falar do mundo espiritual de formas diferentes. Então, cabe a mim, pesquisador, juntar tudo isso e ter mais ou menos uma clareza da situação. Compete ao observador formar o conjunto, por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Gente, percebam o tamanho da tarefa que Rivaio ia ter pela frente. De repente, ele descobre a existência dos espíritos. Algo que até então não se falava. Olha a responsabilidade, a seriedade e o enorme trabalho que ele teria pela frente. Mas isso, pessoal, por conta do horário, vai ficar para a próxima aula, na semana que vem. Um abraço a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de oportunidades para fazerem bem.
e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.